Prezadas e prezados estudantes, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula do curso Estrutura da Matéria 1. Na videoaula de hoje, iremos elaborar um pouco mais o potencial, ainda estaremos falando de potenciais constantes, mas agora teremos uma descontinuidade entre eles. Esse é o chamado potencial degrau, e hoje abordaremos o caso em que a energia total desse sistema é menor do que a altura do degrau. Tá? Então, como eu já havia mencionado na videoaula anterior, a gente vai começar a trabalhar as soluções da equação de Schrödinger em problemas unidimensionais, né? Para a gente ganhar alguma intuição de como se resolvem esses problemas, né? E através disso a gente vai cada vez mais chegando num potencial próximo a um potencial real, né? Um potencial, por exemplo, como a força central eletrostática, que é o caso do átomo de um elétron. Então, nesse segundo caso, a gente continua nossa abordagem sempre fazendo um comparativo, né, do que aconteceria classicamente e o que acontece quanticamente, ou seja, qual que é a solução possível da equação de Schrödinger, né? Como eu disse, a gente ainda está falando desses estados, né, de espalhamento, eles não têm uma restrição na sua energia. A gente vai ver em breve, né, em outras videoaulas, que o confinamento da partícula gera a quantização de energia. Então, esses potenciais que têm energia quantizada são chamados estados ligados. Os que a gente está falando aqui são estados de espalhamento. Tá? Então, o nosso potencial, né, que é constante, como eu havia mencionado, mas ele tem um valor constante, né, em duas... diferente em duas regiões, né? Como, para facilitar a simetria do problema, a gente vai considerar que a parte positiva está num potencial V0, né, que é o V dessa figura, e constante, né? E a parte negativa está com potencial zero, né? O sistema tem uma energia total E, e a energia desse degrau, né, o potencial desse degrau, tem esse valor V0 que é maior que E. Então, a gente pode definir essas duas regiões e a gente vai estudar as soluções da equação de Schrödinger em cada uma dessas regiões. Então, sempre, né, a gente tem que lembrar as considerações que a gente faz aqui. Justamente a energia total ser menor que a energia potencial. A gente tem uma partícula que ela está inicialmente, né, na região negativa e ela está se propagando no sentido positivo, ou seja, ela está indo ao degrau, ela está indo em direção a essa descontinuidade do potencial. Tá? Classicamente, né, vocês sabem que sempre que a energia total no sistema é menor que a energia potencial, esse é um chamado ponto de retorno. Então, classicamente, a gente esperaria que a partícula chegasse em x igual a zero e retornasse, né, ela invertesse o seu momento, e isso é causado, né, por essa força que tem uma magnitude muito grande, que ela vai sofrer na descontinuidade, aqui na interface entre os dois potenciais, né? Quanticamente, a gente vai ver que não é exatamente isso que acontece. Existe uma chance razoável da gente encontrar a partícula ainda na região positiva de x, né? Então, esse é o fenômeno quântico que é diferente, mas, né, se vocês lembrarem, né, no campo evanescente, aqueles problemas de ótica, vocês vão ver que tem muita relação com isso. A gente ainda está falando aqui de ondas, é uma onda plana incidindo nesse degrau, né? Então, a gente está tratando a mecânica ondulatória de Schrödinger. Então, para resolver isso quanticamente, a gente precisa olhar para a equação de Schrödinger, né? Então, a equação de Schrödinger, a gente vai poder escrevê-la, né, nessas duas regiões, né? E nessa interface entre elas, né, nessa descontinuidade que tem entre elas, a gente tem que aplicar aquelas condições que a gente chamou condições de bom comportamento da autofunção, né? Então, ela vai ter que se comportar de uma certa maneira na interface, e isso vai permitir com que a gente resolva esse problema, né? Então, antes de chegar nesse bom comportamento, vamos olhar um pouco como são essas soluções. Então, como eu já fiz na videoaula anterior, a gente parte da equação de Schrödinger. Na região negativa, o potencial é zero, então o termo de potencial some.
E eu tenho a mesma equação que a gente falou do caso do potencial nulo, né? Então eu tenho uma equação de uma onda plana aqui novamente, né? Então eu passei o 2m multiplicando e o h cortado ao quadrado dividindo, né? Então tudo isso aparece multiplicando a autofunção. E aí eu passei esse termo para o outro lado, então a derivada de segunda ordem agora não tem nada multiplicando ela, né? E aí a gente tem que a derivada de segunda ordem de uma função é uma constante vezes essa função, né? Esse é o tipo de solução trigonométrica em que a gente pode usar ondas planas como as exponenciais imaginárias que a gente conversou sobre na videoaula anterior. Agora, na região 2, né, ou na região positiva de x, aí sim, eu tenho um potencial, mas eu não só tenho um potencial, esse potencial ele é maior que a energia desse meu sistema, né? Então vamos deixar isso aqui bem explícito, né? Então, se eu passar, né, primeiro esse termo V0 para o outro lado da equação, né, eu vou ter E menos V0, que multiplica a autofunção 2. Então, se eu inverter o sinal dela, então, se eu colocar um sinal de menos, eu fico com V0 menos E. Aí eu faço a mesma coisa, eu multiplico por 2m e eu divido por h cortado ao quadrado. Então, eu tenho esse termo multiplicando essa autofunção. E aí eu passo a derivada de segunda ordem para lá e eu tenho novamente uma equação diferencial de segunda ordem, né, em que nada está multiplicando a derivada de segunda ordem, né? Só que diferente, né, do que eu tenho aqui, onde eu sei que uma função trigonométrica, quando eu derivo ela, né, duas vezes, ela vai inverter o sinal, eu tenho que a derivada de segunda ordem de uma função menos alguma constante vezes a própria função é igual a zero, né? Então, aqui elas vão ter que ter o mesmo sinal, né? E isso só vai acontecer, né, se a exponencial não for imaginária, né? Então, vamos lá olhar as soluções gerais desse problema, né? Então, no primeiro caso, né, na região negativa de x, eu tenho as soluções com exponencial imaginária, né? Então, se vocês derivarem ela duas vezes, né, vocês vão ver que ela troca de sinal, né? E aí ela trocando de sinal, somando com ela mesma, isso vai dar zero. E na região positiva eu tenho simplesmente as exponenciais reais, né? Então agora a exponencial real ela não vai trocar de sinal quando eu fizer a derivada de segunda ordem. Como tem um sinal menos entre elas, elas vão se cancelar. E aí eu defini aquele número de onda, né, o K, de duas maneiras diferentes, né? O K1 é definido como foi definido na videoaula do potencial nulo, né? Raiz de 2me sobre h cortado. O K2 agora é raiz de 2me V0 menos E sobre h cortado. Então, é uma equação diferencial de segunda ordem, né? A gente tem duas constantes arbitrárias a serem determinadas. A solução mais geral, um dos formatos que a gente pode escrever uma solução mais geral é esse formato aqui, né? Somando as exponenciais positivas e negativas, tá? Agora sim a gente vai ter que aplicar aquelas condições de bom comportamento da autofunção, né? E quais seriam essas condições, né? Não só para a autofunção, mas para a sua primeira derivada também, né? Bom, elas têm que existir, elas têm que ser unívocas, elas têm que ser finitas e elas têm que ser contínuas, né? Então é isso que a gente vai explorar ao longo dessas aulas que demandam, né, uma descontinuidade, né, que apresentam, desculpem, uma descontinuidade no potencial. Na interface a gente vai ter que fazer com que as soluções que a gente achou nas diferentes regiões criem uma autofunção que seja, né, bem comportada dentro do que a gente estabeleceu anteriormente, né? Então, finita para ela ser normalizável, né? Enfim. E se a gente olhar essas funções, né, o que a gente tem, né? A gente tem, se elas têm que ser finitas, né, claramente no sentido positivo de x, a exponencial positiva ela tende a infinito, né? Então, esse é um termo que não converge, né? Ele vai divergir quando o x vai a mais ou menos infinito. Então, a gente tem necessariamente que fazer com que o c, né,
dessa solução seja zero, né? Se você for zero, aí sim a gente ainda continua tendo um conjunto de solução possível, né? E aí agora vejam que a gente tem a nossa onda incidente. E o que seria uma onda se propagando no sentido negativo de x, uma vez que o nosso problema original era somente uma onda se propagando no sentido positivo de x? Essa é a onda refletida, né? Então a interface vai refletir, eu vou ter uma onda incidente, uma onda refletida, e eu vou ter um decaimento exponencial, né? Então uma exponencial negativa é um decaimento exponencial em relação à interface, né? Então isso é um dos indícios aqui que nos diz que a partícula, né, que é tratada como uma onda, né, uma onda de matéria, ela pode penetrar um pouco nesse potencial, que é muito diferente da condição clássica. Então então vamos trabalhar a continuidade da função. Então a continuidade da função implica que em x igual a zero, as duas autofunções têm que ser iguais. Então se eu colocar essa condição nas duas autofunções, já considerando c igual a zero, elas todas vão estar relacionadas a um exponencial de zero, que é 1, então eu vou ter a relação a mais b igual a d. Tá? E agora eu vou explorar a continuidade da primeira derivada, né? E a continuidade da primeira derivada é necessária para que exista uma segunda derivada, né? A energia cinética é definida aí a partir dessa segunda derivada, né? Então, primeiro eu vou fazer, então elas têm que ser iguais, né? A derivada da autofunção 1 em x igual a zero tem que ser igual à derivada da autofunção 2 em x igual a zero. Então eu faço primeiro a derivada da autofunção 1, então eu substituo a autofunção 1 aqui e eu vou ter a derivada, né? A derivada da soma é a soma das derivadas, então A é uma constante, a derivada da exponencial é ela mesma, que multiplica a derivada do argumento, né? Então, a derivada em relação a x de ik1x é simplesmente ik1. Então, aparece aqui ik1 multiplicando. O mesmo eu vou ter nesse caso, só que aqui a constante é b e o argumento tem um sinal negativo. Então, vai trocar o sinal aqui, o sinal vai ficar menos ik1b. Que multiplica a exponencial negativa. Se eu aplicar isso aqui igual a zero, né? Então eu tenho as exponenciais sendo igual a 1 e eu tenho simplesmente que ik1a menos ik1b vai ser a minha derivada da autofunção psi1 em x igual a zero. Agora a gente tem que fazer a mesma coisa com a derivada de psi2. A derivada de psi2 é simplesmente a derivada dessa exponencial. Essa exponencial é real, né? Então eu tenho o mesmo procedimento, né? A derivada a d é uma constante, a derivada da exponencial é ela mesma e que multiplica a derivada do argumento, que aqui é só menos k2. Se eu aplico isso em x igual a zero, a exponencial vai a zero e eu tenho que isso é simplesmente menos k2d. Né? Então, se eu escrever agora a menos b, passar o ik1 em evidência dividindo, eu vou ter que isso aqui vai ser menos k2 sobre ik1 vezes d. E agora, se eu multiplicar por i em cima e embaixo, eu vou ter ik2 e no denominador eu vou ter i ao quadrado. I ao quadrado é menos 1 que cancela o sinal negativo. Então isso fica ik2 sobre k1 vezes d. Tá. Esse é o resultado, então esses são os dois resultados. E eu escrevi eles dessa forma porque, se vocês repararem, a gente tem um sistema de 3 variáveis e 2 equações. Então, posso escrever tudo em termos de uma só equação e é isso que eu vou fazer agora. Tá? Então, se eu somar essas duas equações, a mais b com a menos b, isso aqui vai dar 2a, e aí eu tenho a soma disso aqui. E se eu subtrair essas duas equações, a mais b menos a mais b, eu vou cancelar o a e eu vou ter 2b é igual a d menos isso aqui. Então, é exatamente isso que eu fiz aqui, né? Soma e diferença. E aí eu só reescrevi a e b, né? Em função de d. Né? Então, aqui está a soma, né? E aqui está a subtração entre as equações. Né?
Então ficou D sobre 2, D sobre 2. E agora eu posso escrever, né, as soluções das duas regiões, e eu sei que essa solução satisfaz aquelas condições de bom comportamento. Então por isso que eu apareci, né, eu coloquei aqui o sinal de igual, né, porque agora eu sei que elas continuamente vão de uma para outra, né? E aí vocês notem que as autofunções ficaram todas determinadas em função do D. Tá? Então, essa é a onda se propagando, né, em direção ao degrau, essa é a onda que é refletida do degrau, e esse é o decaimento que existe em relação ao degrau, né? Então tá, a gente pode calcular algumas grandezas de interesse. A primeira delas é o coeficiente de reflexão, né? A gente sempre tem a refletividade vai estar relacionado à intensidade, né? Ou seja, a amplitude da onda incidente e refletida. A gente vai poder relacionar a densidade de probabilidade, uma vez que eles estão no mesmo meio. Isso aqui é muito parecido, de novo, com problemas de ótica, né? De refração. Eles têm a mesma velocidade nesse meio, né? Porque a energia ou principalmente o potencial é o mesmo. E o que a gente vai ver é que a onda é sempre refletida, né? Então, como é que a gente calcula, né, esse coeficiente de reflexão? A gente vai fazer a densidade de probabilidade, né, dessas ondas, né? A gente tem que o complexo conjugado vai se cancelar, né? Então sobra só a amplitude delas, né? Então eu tenho o B complexo conjugado vezes B dividido pelo A complexo conjugado vezes A. Tá? E aí eu vou utilizar essas relações aqui de A e B. Então o B, né, é 1 menos IK2 sobre K1, né? E o A é 1 mais IK2 sobre K1. Né? E aqui, me perdoem que os sinais ficaram invertidos, mas isso não vai alterar o resultado, porque quando vocês aplicam o complexo conjugado, vocês notam que o que tem no numerador, como uma é o complexo conjugado da outra, o que tem no numerador é o mesmo que tem no denominador. Então tudo se cancela e o coeficiente de reflexão é simplesmente 1. Então essa onda é sempre refletida. A diferença em relação à mecânica clássica é que na mecânica clássica isso seria refletido diretamente na interface. E mais uma vez aqui o valor ínfimo, né, da constante de Planck que faz com que a gente tenha essa diferenciação e esses fenômenos quânticos só sejam observáveis no domínio microscópico. Então é importante, né, calcular essa distância de penetração, né? Vocês podem imaginar que isso pode ter interferências, né? Se você tem um componente aqui, né, a partícula pode ter uma chance de passar do outro lado se esse potencial não for degrau, se for uma barreira. A gente vai falar um pouco desse problema ainda, é o problema da barreira de potencial, e esse é o efeito túnel. Mas o que eu queria dizer é que essa distância de penetração é característica das ondas, né? Até no caso da reflexão interna total, né, um exemplo de ótica, o campo eletromagnético ele penetra a região proibida, né, chamado campo evanescente, e ele decai exponencialmente, né? Esse é um dos arranjos até em medidas de infravermelhos, né, chamado da ponte, em homenagem à ponte de Golden Gate, né, nos Estados Unidos, né, que o arranjo experimental parece com isso, mas eles usam justamente essa reflexão total para investigar, né, a absorção do infravermelho nessa camada superficial do material, que não é já tão superficial, tem alguns micrômetros, né? Então, físicas de superfícies hoje em dia trabalham na faixa aí dos nanômetros. Mas e como é que a gente calcula essa distância de penetração? Bom, a gente pode pensar, né, o seguinte: a gente calcula a densidade de probabilidade. Qual que é a densidade de probabilidade de encontrar a partícula na região positiva? Ela é o módulo quadrado da autofunção ψ2, né? O módulo quadrado da autofunção é ψ2 asterisco, né? Complexo conjugado, vezes ψ2. Como ψ2 é uma função real, a operação de complexo conjugado não causa nenhuma diferença nela, e a gente tem que o resultado da densidade de probabilidade é esse fator d ao quadrado vezes a exponencial de menos 2k2x, né?
E agora, o que a gente pode definir como comprimento de penetração, e aqui é uma definição que poderia ter outros valores, né? Mas é uma possível definição. Uma possível definição do comprimento de onda, e em estatística ela é muito usada, é que quando uma função decai, né, do seu valor máximo até 1 sobre e ao quadrado, né, em estatística a gente tem um intervalo aí de mais de 90% de confiança, né, esse é o chamado 2 desvios padrão, né? Então, a gente tem, né, uma grande chance de encontrar, estatisticamente, né, falando de uma distribuição normal, um valor dentro dessa distribuição, né? Se a gente fizer uma medida, a grande chance da nossa medida está nessa distribuição. Então, dessa mesma maneira estatística, a gente vai definir aqui que o comprimento de penetração é dado justamente quando a densidade de probabilidade cai, né, 1 sobre e ao quadrado, né? E para ela cair 1 sobre e ao quadrado, eu preciso, né, que x tenha um valor de 1 sobre k, né? Então eu defino o ΔX como esse 1 sobre k, e aí se eu pegar lá qual que era a definição de k, k é a raiz de 2m vezes v0 menos e, dividido por h cortado, e como eu tenho o inverso de k, isso é o inverso desse valor. E aqui vocês veem claramente que, classicamente, o problema vai acontecer sempre na interface, porque o valor da constante de Planck é muito pequeno se comparado aos valores de energia, né? Então esse comprimento de penetração, na verdade, vai ser um número muito pequeno, né? Então a gente vai ter sempre a impressão que a minha partícula é refletida na interface. A gente pode também associar e entender esse problema, né, com a questão, né, da incerteza na energia cinética, né? Porque como a gente pode pensar que um sistema possa invadir uma região que é energeticamente proibida, né? Então, ele pode fazer isso se eu tiver, por alguma razão, né, uma incerteza na minha energia cinética que seja da ordem da diferença, né? Da diferença entre a energia total e a energia do degrau. E é justamente isso que acontece. Então, se a gente escrever, né, a incerteza no momento como H cortado, né? A gente está usando uma relação de incerteza aqui como ΔX vezes ΔP é da ordem de H cortado. E eu estou usando o ΔX aqui como comprimento de penetração. Se eu faço essas relações, né, eu posso escrever para a incerteza no meu momento, né, H cortado sobre ΔX, e isso vai ser aproximadamente, né, o inverso disso aqui multiplicado por H cortado. Então H cortado se cancela. Isso aqui vai ser a raiz de 2m vezes V0 menos E. Se eu calcular a incerteza na energia cinética dado pelo quadrado da incerteza no momento dividido por 2m, né? Então se eu elevar isso aqui ao quadrado, fica 2m V0 menos E, e dividir por 2m, o 2m cancela, sobra só V0 menos E. Essa é justamente a energia que falta. Então, o problema se dá quanticamente da seguinte maneira: é como se existisse uma incerteza, né, tão grande relacionada, né, a posição em que a partícula é refletida, né, em relação à interface, que essa incerteza se traduz, de certa maneira, numa incerteza na energia cinética da partícula. E essa energia cinética é suficiente para, digamos que, completar a energia que falta nesse sistema para que ele possa penetrar essa barreira, tá? Essa é mais ou menos uma ideia geral e uma das possíveis justificativas, tá bom? Então, eu vou deixar como exercício proposto justamente vocês trabalharem um pouco com a questão do comprimento de penetração e investigarem um caso, né, em que eu tenho um problema clássico e um problema quântico, né, um problema macroscópico e um problema microscópico. Então, eu falo numa bola de gude que tem uma certa velocidade, a energia potencial é o dobro da energia cinética. Tá? Então, se é um potencial degrau, antes dele chegar, né,
Nesse degrau, o potencial é zero, ele tem só a energia cinética, vocês conseguem definir a energia total, e aí vocês conseguem calcular a altura desse degrau, porque foi dada a velocidade. E aí vocês conseguem calcular o comprimento de penetração. E eu quero que vocês façam a mesma coisa para o caso microscópico, que é um próton. Né? Um próton vindo com 10% da velocidade da luz, e aí a gente tem a mesma condição, né, de potencial ser o dobro da sua energia cinética. Tá bom? Na próxima videoaula a gente vai complementar esse problema e vai falar do caso em que a gente continua tendo potencial degrau, só que agora a energia total do sistema é maior do que o valor constante do degrau. Vejo vocês lá.